Sejam todos bem-vindos a este canal de Luz e Oração, qual nos oportuniza o estudo da doutrina espírita, as reflexões necessárias sobre todas as obras que nos chegaram através de espíritos valorosos e principalmente pelo nosso mestre querido, amigo incondicional de todas as horas, Jesus. E hoje nós vamos comentar e vamos refletir a respeito do nosso Consolador prometido. Consolador prometido pelo nosso mestre há 2000 anos atrás e trazido através das observações e das mãos valorosas do nosso querido mestre também, missionário, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que no século XIX, a certa época da sua vida, já tinha tudo estruturado, já era um homem que gozava de muito respeito e, acima de tudo, era benquisto na sociedade parisiense, porque ele era um cientista, um professor, discípulo de Pestalozzi, estudioso, lecionava com as orientações de Pestalozzi, e ele então foi convidado a conhecer o fenômeno, que na época era o fenômeno das mesas girantes. Através do seu amigo, o senhor Fortier, ele foi convidado a ir à reunião na casa da Madame Planimaison, aonde havia uma roda de amigos que se reuniam constantemente e faziam determinadas perguntas, não é? Assim, a princípio não eram perguntas, vamos colocar assim, utilizavam as mesas como diversão. Mas nesses momentos, as pessoas rindo, se divertindo, e Kardec, que era acima de tudo um homem da ciência, ele percebe que por trás daquela fenomenologia não havia apenas, vamos dizer assim, a distração, a diversão, mas que atrás daquele levantar e girar e voar, vamos colocar assim, das mesas no alto pela cabeça de todos os convidados naquela sala, ela trazia ali uma vontade. Ela não era apenas guiada por aqueles que ali estavam. Ele então começa a estudar e descartou, não é, aquela questão como se diz assim, da falsidade do fenômeno, não é? Porque na realidade também existiam muitas pessoas que começaram de forma séria e depois foram tomadas, não é, pela brincadeira, e exploravam essa condição economicamente, mas Kardec ele via com outros olhos. Então ele começa a pesquisar, ele começa a perceber que atrás daquela mesa existia a individualidade, e ali tudo já é planejado por Jesus, que é o nosso governador planetário, o nosso arquiteto planetário. Havia todo um esquema de progresso por trás das mesas girantes. A gente vê que no Evangelho segundo o Espiritismo nos deparamos com uma cronologia evolutiva da humanidade terrena. Então começamos com a lei de Talião, depois passamos por Moisés, depois de Moisés tivemos a visita do Cristo, e nessa visita, que procurou nos distanciar dos instintos, buscando nos ligar ao plano espiritual e a um Deus único, Jesus nos promete, quando da sua partida, que nós não ficássemos tristes, porque Deus, nosso Pai, consequentemente Pai de Jesus, nosso irmão, enviaria para nós o Consolador prometido, que iria reforçar
tudo o que Jesus nos havia falado, e iria também nos trazer muitas outras revelações. Então vemos, mais de 2000 anos depois, voltamos a esse convite do nosso codificador missionário lionês, que começa a organizar, através de perguntas pertinentes, a essa mesa, que depois passou a ser um cesto com uma caneta, e depois abandonou esse cesto e essa caneta e passou à mão dos médiuns. Então a gente vê toda uma evolução da comunicação dos espíritos. Então nós vimos surgir nesta época da humanidade, no século XIX, a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, que não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Kardec foi um veículo, Kardec foi o nosso codificador, aquele que sabiamente, dedicadamente, amorosamente organizou todo um pensamento de forma pedagógica e estratégica dentro dos 5 livros básicos da nossa doutrina espírita, que é o Consolador Prometido. Então nós vemos o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Jesus nos enviou e assina através do pseudônimo de Espírito da Verdade, que o Evangelho também nos trouxe as suas comunicações, depois o Livro dos Médiuns, depois o nosso Céu e Inferno e depois, por último, a Gênese. Todas essas obras encerram praticamente que um desdobramento do conteúdo filosófico, científico e, por que não dizer, religioso do Livro dos Espíritos. Então nós vemos que o Livro dos Espíritos, ele é uma obra consoladora, porque Kardec, o nosso querido missionário lionês, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele nos traz a oportunidade de nos esclarecer que a vida continua, que a morte era apenas do corpo físico, porque nós espíritos continuamos a viver na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então a gente observa que o nosso querido codificador, Allan Kardec, ele neste momento, ele mata a própria morte. E nós absorvemos o conteúdo do Livro dos Espíritos. A gente estuda e a gente percebe. E o Livro dos Espíritos, em determinado momento, a gente abre um parêntese para contar uma coisa bastante interessante, porque que nós falamos que a doutrina espírita é a doutrina consoladora, porque Kardec, com poucos recursos, mesmo sendo muito conhecido, muito bem quisto, no século XIX, em Paris, na França, naquela época, ele não contava com muito dinheiro, né? Ele não era um afortunado materialmente falando. Então, ele teve a possibilidade de publicar poucos exemplares do livro. E um belo dia, uma pessoa, já que estamos também no Setembro Amarelo ainda, uma pessoa com muito sofrimento na alma, uma pessoa desgostosa da vida material, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que levava em si a dúvida da própria existência, a dor da solidão, a falta de amigos. Chega na ponte, uma ponte sobre o rio Sena, e decide que iria dar cabo da própria existência ali naquela ponte. Então, quando se aproxima
do beiral da ponte, onde ele iria se sentar e se jogar, ele percebe que havia um livro naquela parte, no beiral da ponte. E esse livro, ele estava iluminado, né, por aquela luz ali de uma lamparina que iluminava a ponte. Então ele percebe que haviam muitas páginas. E curiosamente, e acima de tudo, intuído pela espiritualidade maior, que queria o seu bem, não é? E atendendo à espiritualidade, porque isso também é importante. A gente fala que nós não somos seres privilegiados, ao contrário, todos nós temos os nossos anjos guardiães, os nossos tutores, guias espirituais, destinados a nos intuir, e a gente só obtém o benefício desses amigos quando nós nos deixamos intuir por eles. E esse nosso personagem, apesar da dor, ele havia aberto, não é, um canal na sua consciência e no seu coração que proporcionou a intuição do seu guia espiritual para que ele se aproximasse, abrisse o livro, folheasse. Então, quando ele abre o exemplar do livro dos Espíritos, a primeira pergunta, que é Deus, chamou a atenção dessa pessoa. E ele sentou-se embaixo daquela luz diminuta que havia na época, luz de querosene, a gente não sabe, ele sentou ali e leu todo o livro dos Espíritos em uma única noite. Essas pérolas de luz, essas palavras consoladoras e esclarecedoras, entraram na mente dessa pessoa, desse nosso personagem, foram até o seu coração, preencheram o vazio existencial desse nosso amigo, consolaram nas suas dores, esclareceram as suas dúvidas do porquê daquele momento, do porquê daquele sofrimento que ele estava passando, e, acima de tudo, colocou na sua mente a ideia consoladora da existência da vida em outro plano. E, acima de tudo, deu a ideia exata de que aquele sofrimento que ele estava experimentando naquele momento não era eterno, que a vida continua e que os momentos que nós estamos experimentando de dificuldade, de desafios, são passageiros. Ele, então, imbuído de toda essa esperança, que deixou lá o coração dele bem quentinho, ele pega aquele exemplar e, em gratidão, ele resolve ir, já ainda naquela manhã, depois dele ter lido a noite toda, a madrugada toda, o livro dos Espíritos, cada pergunta, ele, pleno de gratidão, de alegria, de entendimento, ele vai até uma tipografia na época, editora hoje para nós, ele vai até lá e solicita que fossem feitos mais uma carroça inteira, vamos colocar assim, de exemplares, que a gente não sabe nem dizer quanto, 2.000, 3.000, 5.000 livros, né? Cópia do Livro dos Espíritos. E ele, então, descobre o endereço do nosso missionário lionês, do nosso codificador, do nosso querido Allan Kardec, e pede para que, após fossem copiados, editados, que levassem até a casa do nosso querido Allan Kardec. E ele escreve um bilhete. Ele escreve um bilhete para Kardec, dizendo que aquela cópia, não é, aquela edição, aquela publicação
do Livro dos Espíritos, ele fez em gratidão, porque o Livro dos Espíritos havia salvado a sua vida. Aí a gente imagina, não é? Vamos dizer assim, a potência de consolo de apenas um livro da codificação. Ele não leu, ele não havia lido ainda, e talvez nem tivesse sido publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele encontrou consolo, ele encontrou refúgio, explicação para os seus momentos de dor, apenas em um livro, no Livro dos Espíritos. Então a gente observa que as palavras de Jesus contidas no Livro dos Espíritos são capazes de esclarecer, de consolar, de nos alegrar, de nos animar a realizarmos atitudes amorosas e bondosas para com todas aquelas outras pessoas, os nossos companheiros, o nosso próximo. E nós acabamos cumprindo o que Jesus deixou de missão para cada um de nós, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Não é a gente, de certa forma, se colocando como instrumentos do plano espiritual superior para, através dos nossos conhecimentos espíritas, podermos servir de consolo, de auxílio, de caridade, de esclarecimento àquelas pessoas que no momento não têm os olhos de ver ou mesmo os ouvidos de ouvir, não só no plano físico, como também no plano espiritual. Isso é importante dizer, porque não é porque nós não o enxergamos no momento, dado a nossa condição de estarmos em nossos corpos físicos, nós muitas vezes não temos a visão espiritual aclarada, não é porque nós não a temos que nós vamos esquecer da presença do mundo espiritual à nossa volta, dos espíritos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de espíritos que fazem parte, como o nosso querido Paulo, o apóstolo, dizia, fazem parte da nossa nuvem de testemunha, aquela que nós carregamos durante as nossas existências. Umas testemunhas que estão comungando com a nossa maneira de ser, outras que buscam criar embaraços na nossa existência atual, e outros como observadores das nossas atitudes. Mas nós temos um compromisso com todos eles. E quando nós nos esclarecemos, nós temos a nossa fé alimentada pelo conhecimento, não é? E a gente sabe que o nosso codificador, ele procurou trabalhar isso em nós, que a nossa fé encarasse a razão, a ciência em diversas épocas da humanidade. Essa sim seria a nossa fé. A nossa fé raciocinada, baseada em pensamento, baseada na inteligência, nos questionamentos que nós devemos fazer. E Jesus, por sua vez, ao nos trazer, nos conceder a vinda desse Consolador, ela busca em nós não só os reservatórios desse conhecimento, mas os propagadores desse conhecimento espírita, não é? Nós somos os propagadores, nós somos os influenciadores desta doutrina, através das nossas atitudes, através do que nós escrevemos, do que nós falamos, do que nós ensinamos, das nossas atitudes no mundo afora, nos nossos ambientes de trabalho, no nosso ambiente de estudo. Sempre que a gente pode, a gente
tem que falar de Jesus. A gente tem que falar da oração, que a oração ela é importante. A oração ela é eficaz para toda e qualquer dor. Nós temos que ter isso em consideração como espíritas. E nós utilizamos muito pouco. A gente tem que influenciar aquelas pessoas que estão à nossa volta a orar. A orar não só por nós mesmos, pela paz dentro do nosso lar, pela paz nas nossas casas espíritas, no nosso município, no nosso estado, no nosso planeta. Mas nós precisamos orar, porque nós movimentamos a oração, é o nosso pensamento, é o nosso sentimento em ação. É o amor que está dentro de nós em ação. E nós, quando nos conscientizamos de que a doutrina espírita, ela não só consola, mas nos anima a seguir o caminho através dos conhecimentos e da razão, ela nos impulsiona à realização das nossas missões pessoais. E nós a temos, todos nós. Não só o nosso querido Chico Xavier, que por aqui passou, que deixou seu legado imenso de amor e caridade, esquecendo muitas vezes de si mesmo. Nós temos esses exemplos. Exemplos de Jesus para que a gente possa seguir. Vemos que Chico, através dos seus conhecimentos, dos seus livros, ele consolou muitas pessoas. Tantas mães, tantas famílias que ficaram privadas dos seus entes queridos, que ao chegar na casa espírita onde o Chico se encontrava, elas foram esclarecidas. E vejam bem, esse esclarecimento as consolou. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela traz no seu âmago, no seu cerne, o cunho do auxílio, da caridade, principalmente da caridade, que é o exercício do verdadeiro amor. E a gente lembra o nosso querido Bezerra de Menezes, no livro Atitudes do Amor, que fala a respeito do Pacto Áureo, que foi implementado dentro do movimento espírita, quando se reuniu em Brasília, tanto encarnado quanto vários desencarnados, para falarem a mesma língua a respeito das práticas espíritas, que nós, espíritas, nós que somos os propagadores da doutrina dos espíritos, por isso nos consideramos espíritas, nós não temos nada que ver com as questões materiais. Nós nos conduzimos pela condição espiritual. Nós não nos apegamos à matéria, não temos rituais, nós não temos, vamos dizer assim, não temos roupas, nós não temos hierarquia, contamos apenas com os postulados espíritas para guiarem efetivamente a nossa conduta. E nós devemos honrar e, acima de tudo, reverenciar a estes nossos companheiros que estiveram por anos a fio, estudando, estiveram pesquisando, para poder trazer para todos nós essa doutrina consoladora. Então é com muita gratidão que na noite de hoje viemos celebrar a existência do Livro dos Espíritos, porque outubro é o mês de Kardec. Então é o mês que nós vamos estudar ainda mais a vida desse nosso missionário leonês e a importância de nós preservarmos e, acima de tudo, estimularmos o estudo desta grande obra que salvou a vida daquele nosso companheiro no século XIX,
que salva as nossas vidas e que vai continuar esclarecendo e salvando a vida de muitas outras pessoas mundo afora. Que possamos, assim como nosso querido Bezerra de Menezes nos alerta nesse livro Atitudes de Amor, que nós espíritas, que já tivemos a oportunidade de estudar, através dos estudos sistematizados, tanto fisicamente, presencialmente, quanto online, o Livro dos Espíritos e todas as obras básicas, que nós devemos passar à prática espírita, ou seja, a propagar o amor, a caridade, aonde quer que estejamos, principalmente nos nossos núcleos espíritas, nos nossos lares. E a importância de nós trazermos para as casas espíritas os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, para que eles possam dar continuidade a essa oportunidade de estudo e a preservação aqui entre nós, por enquanto, da nossa doutrina espírita consoladora, que nos anima a seguir, que nos impulsiona a valorizar a nossa existência e o compromisso que nós temos com a espiritualidade maior. Então, que possamos juntos rendermos graças a Deus por ter nos enviado a doutrina espírita, o Consolador prometido, e que possamos fazer jus, que possamos ser ainda mais merecedores através das nossas atitudes, através da renovação do nosso eu, através da nossa mudança espiritual, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais amorosas, mais compreensivas, que possamos realizar o culto do lar em nossas casas, para implantarmos ali verdadeiramente mais um núcleo de paz e de expansão de amor para todo o nosso planeta, toda a nossa comunidade, realizando assim a nossa função, nos transformando em celeiros de luz, aonde ali é mencionado o nome do nosso Mestre Jesus, do nosso líder, governador planetário, aquele quem nos ofertou esse presente do nosso Pai Criador. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e peço a vocês que continuem a estudar para se esclarecer cada vez mais, para que possamos todos nós, através desse esclarecimento, assim como Kardec e os Espíritos nos colocam no Livro dos Médiuns, possamos desenvolver as nossas potencialidades e nos tornarmos os instrumentos ideais a serem utilizados pela espiritualidade maior na implantação da paz e da harmonia. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.